verso 43. Evangelho de Mateus 12, 43. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu sempre costumo dizer que Jesus, ele era maravilhoso em tudo aquilo que ele dizia. Justamente porque Jesus, ele tinha um domínio muito grande das palavras, do conhecimento, e também ele tinha uma ponderação de nos fazer meditar, de nos fazer entender de todos os âmbitos, de todos os lados e de todas as partes, o que é uma pessoa quando ela deixa de viver pela graça, que ela deixa de viver pela bênção, que ela deixa o caminho da justiça, o caminho do certo, e ela acaba indo por ela mesma. Nós sabemos que na nossa vida, se nós não pedirmos proteção de Deus, proteção espiritual, o que acontece? As forças adversárias, e aí nós temos aí as forças adversárias de uma maneira da questão do mal e da questão também daquilo que nos afeta. Então tudo isso, se nós não tivermos alicerçado em Deus, nós passamos por influência. Vamos dar um exemplo: se você estiver num ambiente em que esse ambiente ele tem muitas coisas ruins, se você não tratar de ficar firme no seu propósito, naquilo que você acredita, na sua ideologia, em tudo aquilo que você tem como filosofia de vida, você acaba se contaminando. E nesse caso da palavra do Senhor, ele vai falando sobre a estratégia de Satanás. O que é que o adversário, o inimigo de nossas vidas estava fazendo aqui? Ele simplesmente saiu da vida de uma pessoa, de um homem, e quando ele saiu, ele retornou. Bom, já é difícil você se livrar de um mal, porque você precisa ter muita questão de ajuda de Deus. Você precisa centralizar a tua mente e você precisa ter força para você se livrar de um mal quando esse mal está sobre você. E eu digo qualquer mal: opressão, síndrome, vício, muitas vezes desvio de caráter, toda a questão de mal. Quando você vai consertar, quando você vai organizar, é muito difícil. E a opressão maligna também. Pessoas que sofrem a opressão maligna, elas sofrem porque existem aberturas que a levaram a dar esse tipo de espaço. E aí Jesus mostra uma situação que esse homem, né, dentro dessa ilustração, ele se libertou. Sabe, aquele mal que oprimia ele, aquela situação negativa saiu dele. Só que saiu. E dentro da ilustração, Jesus diz que o inimigo voltou. Peraí, quando você se livra de uma coisa, quando você se livra de um mal, para isso poder retornar, é exatamente porque foi aberto o quê? Uma brecha. E a brecha, ela é algo assim que eu costumo dizer que é algo que as pessoas às vezes, ela, uma vez liberta, ela acha que está com um domínio total. E não é isso, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E que constantemente nós temos que vigiar. Tem pessoas que quando consegue a sua libertação, em qualquer área que eu estou dizendo, ela acaba
desenvolvendo um egoísmo, egocentrismo, ela acaba desenvolvendo um superpoder, ela acaba desenvolvendo, eu sou mais isso, sou mais aquilo, e sem entender que se chegamos ao processo da libertação, se nós nos livramos dessa carga, desse mal, foi porque a graça e a misericórdia do Senhor esteve conosco. E com esta graça e com esta misericórdia é que nós vamos seguir adiante. E aí, se retorna, é porque nós deixamos de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que não acreditam mais em Deus, mas não acreditam de coração, não é da boca para fora, não é falando simplesmente com palavras. Tem pessoas que começam a blasfemar tanto da situação, da vida, da casa, do alimento, daquilo que está passando. Não é só a questão da reclamação, mas da blasfêmia, que é maldizer, que é muitas vezes lançar palavras negativas. Tem pessoas que lançam palavras negativas até para os próprios filhos. Tem pessoas que lançam palavras negativas da sua própria vida. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca vou ser feliz. Imagina, isso não pode ser dito. Então tem pessoas que vai abrindo brecha dizendo: eu nunca vou sorrir novamente, olha, a minha vida é uma verdadeira tristeza, uma verdadeira isso, verdadeira aquilo. Então você só vai catapultando as coisas ruins e se esquece de que se hoje você me ouve, se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque Deus te deu as condições mínimas para você viver nessa terra. E aí, essa brecha, o que o adversário fez? Uma vez que ele é expulso, ele volta. E quando ele volta, ele vem, a Bíblia diz que ele vem e traz mais 7. E aí você olha para uma pessoa que a gente costuma lidar muito com essa questão desse exemplo, porque uma pessoa, ela tinha um determinado comportamento, que já não era um comportamento muito bom, e aí ela melhora. Aí quando essa pessoa melhora, aí de repente ela tem uma piora assim avassaladora, uma piora que você não consegue entender. O que a Bíblia nos ensina acerca disso? Exatamente porque aquela pessoa abriu uma brecha, ou até mesmo uma descrença, que quando o adversário voltou, trouxe mais 7 com ele. Se a gente já passa pelo processo, imagina 7, mais 7. Então fica muito mais difícil para essa pessoa perceber que ela precisa de mudar, que ela precisa mudar o diálogo, que ela precisa mudar o desvio de caráter, que ela precisa mudar a postura, as palavras, até a maneira como, em vez de ficar amaldiçoando, abençoar as pessoas, abençoar a sua casa, porque o inimigo não está lá fora, não. O inimigo está dentro da nossa casa. O inimigo, muitas vezes, ele se apresenta no nosso dia a dia, porque adversário lá de fora, quando nós não se damos muito bem com alguém, que não é para fazer isso, mas às vezes acontece, a gente deixa, cada um tranca a sua porta e fica na sua casa. Mas quando o adversário está dentro da nossa casa, aí a gente sabe que nós precisamos de estratégia. Por isso que o título dessa mensagem é a estratégia. Mas nesse caso, a estratégia de Satanás. O que ele faz para ele poder voltar, para ele poder reabitar, porque quando ele é expulso, ele fica procurando a quem ele possa entrar. Quando ele sai, quando o mal sai de nós, esse mal, que é esse demônio, ele fica procurando alguém para ele poder fazer ali o que ele tem que fazer. Se nós temos uma missão de abençoar, uma missão de orar, uma missão de ser luz e sal da terra, o adversário também tem as missões dele. A missão dele é roubar, matar e destruir, né? E destruir tudo que há em nós. Muitas vezes nós conquistamos bênçãos, vitórias, e nós perdemos porque não demos valor, porque não tivemos sabedoria para lidar com essa situação. Então a gente observa que ele sai procurando. E aí, se ele retorna com força. Por quê? A pessoa no segundo estágio que ela sofre esta volta dos demônios, ela perde a sensibilidade. A sensibilidade nada mais é do que a capacidade de nós nos colocar no lugar do outro. Por isso que muitas vezes
a gente olha para um outro ser humano, ele tá tão ignorante. Ele tá falando tantas coisas que a gente olha assim e a gente não consegue acreditar. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente tenta entender o que é que aconteceu. Fato, ele abriu brecha, deixou. E isso é muito fácil a gente olhar na outra pessoa e reconhecer. Aí eu sempre trago esse ponto de reflexão de nós olhar para nós mesmos e também tentar entender esta situação. Porque muitas vezes nós estamos sendo ignorantes com as pessoas da nossa casa, muitas vezes a gente está faltando com a verdade, muitas vezes a gente não tem o amor que Jesus pede para nós mostrar constantemente, porque nós sermos luz lá fora é muito fácil. Eu quero ver você ser luz dentro da sua casa. Eu quero ver você ter essa verdade, esse compromisso de viver as tempestades da sua casa e continuar justo, certo, correto, seguindo o que Deus ele fala. Por isso que muitos lares a gente observa quando não se tem um equilíbrio espiritual, não estou dizendo nem equilíbrio emocional, quando não se tem esse equilíbrio espiritual, há uma desavença. E há uma desavença tão grande que chega a dar surgir caos e tempestades e até mesmo finalizações muito tristes. E aí a gente fala, como é que isso aconteceu? Como é que fulano fez isso? Como é que se... Por quê? Não se tinha uma pessoa com equilíbrio espiritual. Não se tinha uma pessoa que parou aquele mal quando tinha que ser parado. E aí a gente fala assim, mas como que isso acontece? Eu e você, em nome de Jesus... É pela graça, porque o poder pertence a Ele. E se nós estamos de pé, é pela misericórdia dEle. Nós, em nome de Jesus, nós conseguimos paralisar o mal. Porque o mal, ele chega em nós, ele para. Porque você não abre brecha para que o adversário venha trabalhar na tua mente, venha trabalhar no teu coração, venha trabalhar até mesmo fazendo com que você crie situação dentro do seu coração de raiva, de ódio. Tem gente que tem raiva, que tem ódio, que sabe que se pudesse revidar, revidava. Então isso são brechas que é o que Satanás ele quer fazer. Ele quer tirar de nós o mal. Ele quer nos fazer mal, porque esta é a obra dele. Então nós não podemos permitir de jeito nenhum. A gente precisa paralisar, a gente precisa pedir. Por isso que nós oramos todos os dias. Nós pedimos a Deus, Senhor, dar-me força, dar-me controle, dar-me sabedoria. Porque se nós reagir da maneira como deve ser reagido naquele momento, no momento das emoções, você abre uma brecha sem precedente. Você vai falar coisas que você vai se arrepender depois. Você vai até mesmo amaldiçoar o que não se pode se fazer de jeito nenhum. Mas às vezes a tua ira está tão grande, às vezes o teu nervoso está tão grande, você está sem a paciência, que você vai acabar falando coisas que o amanhã você vai se arrepender. Então por isso nós devemos aqui o tempo inteiro também usar de estratégia, porque Satanás tem a estratégia dele. É a estratégia que uma vez que ele é expulso, quando ele retorna descaracterizando totalmente esse ser, totalmente essa pessoa. A pessoa fica pior, ela age de uma forma errônea, ela fala coisas que às vezes, se você for parar para pensar, você não é possível que tenha saindo de um ser humano isso, mas porque ela perdeu a sensibilidade, ela está dando vazão para que toda a potestade do inimigo, tudo aquilo, as forças do mal domine sobre ela. Então, se permite isso, somente com a graça e a misericórdia do Senhor pode ser repreendido, e somente com o arrependimento desse ser humano. A pessoa precisa se arrepender para alcançar, porque não é se entristecer, ela se arrepender e falar, eu não quero mais viver assim.
Eu preciso de uma mudança. Quando ela reconhece que ela precisa de uma mudança, quando ela se arrepende, aí Jesus, com a sua graça infinita, alcança. E não importa se tem 1, não importa se tem 7, não importa quantos tiver, o Senhor Jesus tem poder para arrepender. Jesus tem poder para arrepender. E aí se começa uma nova história. Aí se começa uma nova vida, mas sempre com cuidado, sempre com oração. Por isso que até mesmo nós que servimos a Deus, precisamos ter cuidado. Por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra é alimento. E a meditação, ela nos leva a patamares muito altos. Porque quando você olha um texto desse, que você observa que uma pessoa tinha uma certa ação, o inimigo saiu, voltou e o estado dela é pior do que o primeiro, a gente precisa fazer uma reflexão e entender como é que está o meu estado de vida. O que eu melhorei na presença de Deus? Porque olhar o outro é muito fácil, entender essas características no outro é muito fácil, mas para nós que servimos ao Senhor, nós precisamos sempre subir um degrau, mas um degrau da sabedoria, um degrau de melhorar, um degrau da gente aprender, da gente falar, Senhor, segura em minhas mãos e não me deixa cair. E sempre com a humildade, porque sem humildade nós não chegamos a lugar nenhum. Tem pessoas que não têm humildade nem para orar. Ele ora numa arrogância de como se Deus tivesse a obrigação de abençoar. E mesmo que Deus, na sua infinita misericórdia, não olhe desta maneira, mas a gente tem que ser humilde até para clamar. Nós temos que ser humilde até para reconhecer as nossas fraquezas e ser muito sincero com Deus. E falar sempre aquilo que está à porta do nosso coração. Porque tem pessoas que vai reprimir no momento da oração o desejo de falar. Tem gente que, principalmente a questão de liderança, que hoje não, né? Porque nós estamos em casa, mas geralmente quando estamos nos altares da igreja, a gente faz uma intercessão muito pelos outros, mas se esquecemos daquela oração pessoal, daquela oração que você pode chegar e ser sincero com Deus, falar realmente o que você sente, falar, Deus, eu estou triste, tenho mágoas, eu tenho decepções da vida, porque tem pessoas que falam, eu não sei orar, mas é só você contar para Deus como você está, é só você falar exatamente como está o seu sentimento, porque quando você fala o teu sentimento, você expõe para Deus a tua fraqueza, o Espírito Santo do Senhor, ele nos fortalece a ponto de nos fazer sempre dar um passo adiante. A gente nunca retrocede quando a gente é verdadeiro com Deus, quando a gente é sincero com Ele, quando a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito tempo desempregada, e assim, isso muito mexia comigo, e Deus via que eu não estava mais suportando aquela situação, e uma vez eu falei, Deus, eu não suporto mais, vê o que o Senhor faz aí pra mim. Ou seja, eu me coloquei na disposição do Senhor, tenho entendimento sim da questão de chamado e isso, mas também não estava dando certo do jeito que eu estava. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me alcançou, né? Dentro daquele processo. Então eu acredito que quando nós somos sinceros com Deus, dentro da nossa questão de luta, até mesmo a cruz que Ele deu para nós carregar, porque cada um tem a sua cruz, até mesmo a cruz que Ele nos deu para nós carregar, a gente pode falar com Ele, ó Senhor, o fardo está muito pesado, olha como está essa situação, ó, dá uma olhada direitinho para esse negócio aqui, para ver como que tá, aí você pode ser claro com Deus nas suas questões financeiras, na sua questão emocional. Tem pessoas que falam para mim muito sobre a questão da solidão, de estarem sozinhos, mas não conseguem falar isso para Deus. Falar para Deus que está sentindo-se sozinho, está solitário, que muitas vezes está rodeado de pessoas, mas se sente só, que aquele vazio, aquele mal, que isso é um mal. E tem pessoas que não conseguem falar isso para Deus. Então se você não consegue falar para Deus, você vai acumulando situações. E aí de repente você vai comentar com uma pessoa que
de repente essa pessoa está ocupada. Olha como que é a vida. De repente essa pessoa não quer te ouvir. De repente ela finge que está te ouvindo. E aí você percebe isso. Aí em vez de você melhorar, você piora. Porque você tentou relatar o íntimo dos teus sentimentos. Aquilo que mais lhe traz estranheza para um ser humano. Que muitas vezes não está preparado. Não tem a habilidade suficiente para te ouvir. Mas Deus, dentro do silêncio dele, Ele te escuta. E quando você fala, você tira isso com as mãos. Porque Satanás, ele quer que a gente vá guardando coisas. Ele quer mesmo que a gente fique nervoso, nervosa, atribulado, aflito. Sabe? Quem nunca acordou angustiado? Quem nunca teve um sonho que tirou as estruturas, tirou sua base? Quem nunca viveu uma situação que realmente tirou o chão? E aí o que a gente faz? Deus tem de misericórdia. Me sustenta nesse momento. É um dia que é atípico, um dia difícil. Um dia que de repente você olha assim e fala, você acha que hoje vai dar tudo errado. Você já pensa que vai dar tudo errado. Então quando vem esse pensamento, fala, não, mas espera aí, esse dia está nas mãos do Senhor, foi Ele que deu para eu viver. Então, dependente do que acontecer naquele dia, você vai suportar, você vai conseguir passar e você vai passar louvando e glorificando a Deus porque você teve força. Você teve força para resistir àquele mal daquele dia. Quantas vezes, vamos colocar na questão da enfermidade. Quantas vezes a gente não acorda com dor de cabeça, aquelas dores de cabeça abençoada, a gente acorda com dor no corpo, que às vezes a gente não sabe nem de onde veio, às vezes a gente passa uma noite mal dormida. Então, se a gente não buscar um otimismo, se a gente não buscar, vamos lá, usar as coisas práticas, se você não buscar tomar um banho, tomar um remédio, tomar um chá e tentar se tratar durante todo aquele dia, você desanima, você vai ficar em cima de uma cama. Porque as dores, aquele mal daquele dia, se você não pedir força ao Senhor, e se você não dar o seu jeito, você fica em cima de uma cama. Porque é um dia ruim, só que no outro dia vai melhorar. Então por isso que, aí eu coloquei esse exemplo da enfermidade, que é um exemplo que a gente sabe muito bem, quem já passou sabe, mas na nossa questão sentimental é a mesma coisa. Ah, falou alguma coisa que você sabe que não fez, que você não é, e que aquilo te magoou, foi fundo no seu coração, independente de quem falou. Se você não buscar no Senhor um fortalecimento, não respirar fundo, não tentar dissimilar esse mau pensamento que vem na sua cabeça, você vai se entregar àquela tristeza. Você vai se entregar àquele momento e durante todo aquele seu dia, você vai passar num dia difícil. Então, por isso que nós precisamos lutar constantemente, mas lutar com todas as nossas forças, sabe? Buscando a energia que a gente precisa. Ah, estamos tristes? Sim, tristeza a gente vai ter. Mas a gente precisa buscar a alegria. Eu sempre costumo dizer que quando eu estou muito assim, ansiosa, né? Porque atribulada é uma palavra muito forte. Mas quando você está muito ansiosa, você vai buscar aquilo que lhe faz bem. Para mim, serve os recursos que eu tenho, como estudo, muitas vezes até mesmo uma palestra, me anima, me tira um pouco daqueles maus pensamentos, principalmente quando a gente percebe que alguém falou mal da gente, que alguém que às vezes vivia na nossa casa disse algo que não deveria dizer, e que às vezes tem quantas pessoas se esforçam tanto na vida, e aí você vê que às vezes um filho, uma filha, às vezes uma pessoa que está não corresponde à mesma coisa. Aí você se frustra, porque a frustração ela também é um aliado que se você não trabalhar ela, você vai só se afundando. Então, nesses dias em que o coração está angustiado, e até mesmo quando a gente olha essas reportagens, muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas, infelizmente, podemos dizer assim, por essa questão dessa enfermidade, e a gente olha e vê que é pai de alguém, é mãe de alguém, é filho de alguém, é primo de alguém, é amigo de alguém, e às vezes você se coloca num lugar também, você se enche de tristeza. Então você também tem que buscar
o alívio, buscar a alegria, buscar, porque as histórias são muito tristes, os relatos são muito tristes, e aí junta com a nossa história de vida, a gente acha também que, sabe, vai abrindo brecha, será que tô, será que não tô, será que é isso, será que é aquilo? Aí a gente vai começando pensando um monte de coisa, porque um pensamento mal puxa o outro. Então por isso que nós temos que ter a estratégia de vencer Satanás. E nós vencemos Satanás simplesmente pedindo a misericórdia de Deus, simplesmente pedindo força ao Senhor. Eu sempre costumo dizer que é normal você passar um dia de tristeza, o que não é normal você virar 3 dias de tristeza. Então tem gente que vira uma semana inteira triste, 3 dias triste, aí já não é uma questão normal, aí você tem que expulsar esse mal da sua vida, você tem que buscar a alegria, porque a alegria é uma conquista, é uma busca, é que nem não tem aquele filme Em Busca da Felicidade? É uma busca. Você vê a caminhada que aquele ser humano dá para poder buscar um retorno, uma resposta. A mesma coisa é a felicidade. A mesma coisa é a questão da alegria. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que... mas na minha vida não acontece nada de feliz. Na minha vida não acontece nada de alegria. Mas você está buscando a alegria? Você está buscando essa felicidade? Porque... a alegria, ela é de momentos que você mesmo pode fazer. Você pode fazer um almoço diferente na sua casa. Você pode fazer, vamos supor, um pastel e brincar com aquela situação. Falar, olha, fiz um pastel aqui e quero chamar fulano, ciclano. Você buscar esse momento de alegria. Não precisa ter fortuna para ser feliz. Os nossos momentos de alegria, se você for parar para pensar, os seus momentos de alegria mais felizes da sua vida foi quando você estava descascando uma laranja, comendo uma banana, com amigos, com pessoas que você estava dividindo ali um assunto, que você dividiu até mesmo, sei lá, um filme, alguma coisa assim. Você viveu um momento de felicidade, porque você buscou, você fez essa reunião, você tentou fazer o diferente. Então quando a gente tenta fazer o diferente, isso também acontece. Agora, você imagina só viver na tristeza, só viver na dificuldade, uma dificuldade que muitas vezes nós mesmos se colocamos nela. Então, problemas, eu sempre digo, problemas existem para serem resolvidos. O que é que você pode fazer como ser humano para resolver a sua situação? Você pode resolver? Então, se você puder resolver, Deus está contigo. Agora, se você não puder resolver, se é algo que está fora da sua alçada, que não depende de você, aí é com Deus. Por exemplo, uma internação no hospital, um tratamento, por exemplo, uma porta de trabalho, por exemplo, até mesmo quando você não tem dinheiro para nada, aí é com Deus, porque naquele momento você não tem. Então, essas coisas é com o Senhor. Agora, tem coisas que dependem da gente. Então, da mesma maneira que Satanás tem as estratégias dele, nós como servos de Deus devemos ter as estratégias como servos de Deus, combater este mal. E aí a Bíblia nos dá um conselho muito simples, muito simples e grande. A gente colocar o capacete da salvação, se eu não me engano, o escudo da fé, o sapato, as armaduras, porque quando você coloca as armaduras, você se protege. Então, você precisa se proteger. Você precisa se proteger das coisas negativas. Vença esse mal. Vença esse processo de vício. Vença aquilo que lhe incomoda. Vença essa tempestade. Mas tem pessoas que falam de mim e eu não estou conseguindo lidar com isso. Vence isso. Você não depende dessas pessoas para você conseguir ser uma pessoa mais iluminada sobre essa terra. Você só precisa de Deus. E o Senhor está aí. Desculpa. Ele está aí vivo. Ele está aí com as mãos estendidas. Ele está aí falando o tempo inteiro, usando seus servos de todas as formas. A palavra dele, de Gênesis e Apocalipse, nos ensina o que nós devemos fazer. Então, nós precisamos nos apegar com Deus. Nós precisamos trabalhar todas essas questões nossas emocionais e colocar nas mãos do Senhor. E vencer o medo. Porque quem protege é o Senhor, embora você precisa fazer a sua parte, mas Deus, ele dá a proteção. Deus, ele dá a libertação. Deus, ele dá a cura. Deus dá a sabedoria. E tudo isso nós precisamos buscar em quem? Em Deus.
Eu não tenho, pastor, eu não tenho essa força, mas você precisa ter. Porque para você vencer esse mal que está sobre você, toda essa negatividade, você precisa buscar força em Deus. E somente nele. Não é nas pessoas. Se você olhar as pessoas, você vai se decepcionar. Sabe? Tem uma frase que há muito tempo, já tem uns 8 anos que eu tomei essa frase como posse. Se a tua felicidade depender de alguém, esquece. A tua felicidade, as tuas conquistas, as tuas batalhas precisam depender de